para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório número 16. A pergunta desse vídeo é bem enigmática. Pensem, quem tentou o diabo? Então fiquem aí com a pergunta na cabeça e vamos conversar. Então, segundo o que nós já colocamos aqui nas aulas, Deus estava só. Vejam o vídeo 13. Então ele resolveu criar os seres. O vídeo 9 trata da razão por que Deus criou o homem, e é praticamente a mesma razão por que ele criou os anjos. Deus continua sendo pura essência, mas agora ele criou outros, ele tem as criaturas. A essência dele foi para as criaturas e vai até que essas criaturas morram, né? Ou sejam destruídas, no caso de anjos que são destruídos, e essa essência volta para Deus. Nós estamos discutindo aqui por que Deus fez indivíduos, discutindo individualidade. Quais são as evidências terrenas aqui que mostram essa partição, essa criação, quando você tem uma essência e parte em pedaços? Nós temos os bolos aqui na Terra e as pizzas, né? Você cria fatias. Então, os anjos, os homens, são fatias da grande essência de Deus. Eles têm, cada uma dessas fatias, tem a essência de Deus, uma essência que não é material e que é devolvida a Deus. E, junto com essa essência, Deus deu uma cabeça para cada um pensar. Mesmo que a cabeça não seja física, a partir do momento em que uma fatia de essência tem uma ferramenta para pensar, surge nela a vontade, a autodeterminação. E ela precisa ser transformada num corpo para que seus membros entrem a serviço da vontade. Até quando você tem instituições, você começa a criar cargos e colocar pessoas naqueles cargos para dar vida àquela instituição. Nós temos as associações, nós temos as empresas, etc. E tudo está aí funcionando. Nós temos as assembleias, nós temos os congressos, tudo isso são metáforas de corpos e cada um dos seus membros, eles são chamados de membros, até na nossa língua, né? Evidenciaram isso. Membros a gente usa para braços e pernas, mas nas instituições os membros são as pessoas. E elas têm membros para que cada uma possa cumprir o seu papel. Então, eu mostrei aqui a essência se transformando em algo material. Olha quanta coisa que surge a partir do momento em que se tem uma cabeça para pensar. Aí o indivíduo começa a pensar por si. E aí nós vamos chegar na cabeça do diabo para saber o que aconteceu. Qual deveria ser o primeiro pensamento de um ser inteligente? Seria, a partir do momento em que ele foi feito da essência, uma essência inteligente, ele deveria fazer uma pergunta inteligente, que seria: onde você estava? O que você era antes de ser? O problema é que os indivíduos ganharam vida e não se preocuparam com a sua raiz, transformaram em árvores sem raiz. Esse foi o caso do diabo, agora estão falando dele. Então ele ganhou vida. Estando vivo, ele começou a fazer os seus conceitos, começou a acompanhar Deus, vendo as grandes obras de Deus, e ele começou a fazer os conceitos da cabeça dele, porque ele é uma fatia. O comportamento do bolo inteiro é um. Fatia tem seu próprio comportamento. Então, as vontades dele, junto com os conceitos que ele fez, olhando as ações de Deus, ditaram um modo peculiar dele, pessoal de pensar. Então, temos que colocar aqui pessoal e de proceder. Aí ele começou a tomar as decisões. Compreenderam? Então, o diabo não precisou ser tentado. Ganhando vida, sendo um indivíduo, ele começou a ter as suas vontades, começou a tecer seus conceitos. Muitas pessoas aqui
na terra, nessa vida, falam assim: ah, eu fiz este mal aqui, eu matei fulano, foi influência do diabo. Mas se você vê aí na raiz, né, o pai do que eles dizem, né, o pai do mal, e nós já mostramos aqui que a luta não é vida entre o bem e o mal. Quem cria o mal, faz a paz, é Deus, segundo Isaías, e o que nós já falamos em outros vídeos aqui. Então, ele mesmo sem influência, apenas por ser um indivíduo. Gente, indivíduo tem uma cabeça para pensar, por isso que ele criou ilusão na cabeça dele, certo? Ele viu um Deus maravilhoso, atos maravilhosos de Deus, o ato da criação e tal, e ele tomou uma decisão dele de ir contra Deus, porque se tornou um indivíduo, compreenderam? Então, tirem isso da cabeça de que todo pecado, existem pecados, existem pessoas fracas que realmente o diabo faz delas um joguete, porque são marionetes, vocês devem ter amigos que são assim, são pessoas influenciáveis, mas outros não, outros é por autodeterminação mesmo, eles se julgam fortes e tomam decisões, tá certo? Então, não coloquem sempre a culpa do mal que vocês fazem no diabo, não. Agora vamos a fundo que nós temos que entender isso. O início do enredo, coisas da história universal. Foi Deus que tentou o diabo, então? Se ele cria o mal e tal? Então vejamos. Alguns pseudo-inteligentes encontraram essa explicação. Ah, é a única e tal. Mas pessoas sábias fariam o seguinte raciocínio. Então foi inveja de Deus que o diabo teve? Vamos entender a inveja dele. A inveja, ela vem de fora ou de dentro do ser. A inveja veio de dentro do diabo. Aí você diga, mas ele estava alimentado com a essência de Deus, mas ele era indivíduo, como nós falamos. Indivíduo tem vontade. Se eu invejo alguma coisa é porque eu reconheço que é bom de ter. Mas a inveja do diabo foi de como Deus era, de como ele era bom. Pai, gente, que bom ter inveja de alguém poderoso e que a aspiração, o fim dele é fazer justiça. Só que o diabo não compreendeu, como fala na Bíblia, veio à luz, né, mas alguns não a compreenderam. O diabo queria só o poder de Deus, mas ele não sabia, não imaginou, ele não percebeu que obra que Deus queria fazer com aquele poder. É como uma pessoa que tem um laser, aí ela usa para cortar o aço, fazer uma chapa, fazer um desenho, fazer uma escultura. Outro pega aquele laser e fala assim, vou pegar o laser e vou destruir aquilo lá, vou tocar fogo naquela mata ali, vou provocar uma destruição só para exercitar a minha autodeterminação. Então, compreenderam? Foi uma inveja que veio de dentro do diabo, mas não da essência de Deus que estava dentro do diabo, não. Foi da autodeterminação dele. Foi de uma camada que reveste a essência, a camada da individualidade. Ele mesmo tomou a decisão. Deus tem que fazer seres com decisão. Muita gente fala assim, mas os anjos não têm livre-arbítrio. Está vendo como é que a ideia de vocês de livre-arbítrio é totalmente errada? Como que essa expressão livre-arbítrio foi mal criada e mal usada, tem sido mal usada. Seres têm individualidade. Deixou, foi tirado da essência, é uma fração da essência, então não vê o plano todo e ganha só autodeterminação, porque Deus quer pessoas livres. Então, com base nisso, vejam como a inveja é feia. Ela veio de uma origem que foi do diabo, tem inveja de Deus. Nós não podemos ter inveja de Deus. Ele é o nosso Pai. Então, isso aqui é uma aula aberta, eu quero que vocês pensem. E fiquem com essa pergunta na cabeça o tempo todo. Quem tentou o diabo? E com base nisso, vocês conduzam as suas vidas com justiça. Esse é o final da aula 16. Muito obrigado pela sua paciência e atenção.